Bom dia. Hoje iremos continuar o nosso bate-papo sobre a ação civil pública. A ação civil pública, como dissemos na aula anterior, está regulada aí pela Lei 7.347 de 24 de julho de 1985. Essa lei eu mandei colocar aí no texto do habeas data. Vocês que receberam aquele resumo da aula de habeas data, viram ali também esta lei 7.347. Como eu já falei, é uma ação coletiva, que através de uma só ação, nós podemos resolver milhares de ações, dezenas de milhares de ações, centenas de milhares de ações. Claro, para fins de economia processual. Falávamos do artigo 1º, que diz, regem-se pelas disposições desta lei sem prejuízo da ação popular. Ou seja, determinados temas tratados na ação civil pública podem ser tratados também na ação popular, como, por exemplo, falamos na aula anterior, o meio ambiente, não é? E a finalidade da ação civil pública é para apurar a responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados. E ali vem a enumeração dos bens que nós podemos proteger através da ação civil pública. Ao meio ambiente, ao consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Explicamos que coletivo são interesses que alcançam várias pessoas, uma coletividade determinável. Difuso, uma coletividade indeterminável. Então, muitas pessoas nem sabem que seu direito está sendo protegido por uma ação civil pública. E, de repente, elas ganharam a ação. Aí basta apenas a execução daquela sentença. Vou dar um exemplo. Teve uma época em que nós, para comprarmos um veículo, tínhamos que emprestar para o Estado, para a União, 25% do preço do veículo. Digamos, se eu ia comprar um veículo de 100 mil reais, eu tinha que emprestar para a União, obrigatoriamente, 25 mil reais. Então, eu não podia comprar o carro sem fazer esse empréstimo. E daí, passado muito tempo, não se devolvia isso, e eram milhares de pessoas que estavam nessa situação, não é? E essas milhares de pessoas tinham que entrar individualmente com uma ação para recuperar esse valor. Então, através de uma ação civil pública, todas essas pessoas ganharam o direito de recuperar esse valor. E aí bastava se habilitar para receber o valor que tinham pago. Também nós tivemos esse empréstimo compulsório relativamente ao preço do combustível. Cada vez que nós íamos abastecer o veículo, tínhamos também que, além de pagar pelo combustível, fazermos um empréstimo
para a União de um determinado valor. Agora pense então quantos milhões de pessoas fizeram esse empréstimo. E cada uma delas teria que requerer a devolução. Então imagine quantas milhões de ações seriam propostas. No entanto, foi proposta uma só ação e todas aquelas pessoas que tinham veículos na época, calculou-se quanto em média gastava-se de combustível, não é, por mês, e houve a condenação da União de nos devolver esse valor. Então, isso é a ação civil pública, uma ação que defende o direito de milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas, sem que elas se preocupem em entrar com a ação. Uma vez vitoriosas, elas simplesmente requerem daí a execução para solicitar a devolução daquele dinheiro que a justiça já reconheceu que lhes pertence. Também cabe ação civil pública para defender a nossa ordem econômica, ou seja, aquelas manipulações feitas economicamente para tirar vantagem do dinheiro público, não é? Do dinheiro nosso, do dinheiro privado. A ordem urbanística, nós sabemos que as cidades elas devem ser projetadas, elas devem se desenvolver de maneira a tornar o mais possível agradável a vida daqueles habitantes. Então, existem os planos diretores, existem uma divisão do solo que possibilite que as cidades sejam locais agradáveis de se viver. E aí, então, é a ordem urbanística. A honra e dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, quando são agredidos. Agora está aí uma onda anticristianismo, mas não só anticristianismo, pode ser anti-ubandista, sei lá, e daí quando esses grupos estão tendo a sua honra, a sua dignidade atacadas, desrespeitadas, cabe sim uma ação civil pública para a reparação de danos tanto morais como materiais. E no inciso 8º, o patrimônio público. Bom, na ação popular nós já vimos a extensão do patrimônio público, não é? E agora tem também o patrimônio social, relativamente à nossa cultura, à nossa maneira de ser. Bem, então são esses os bens que são protegidos pela ação civil pública: meio ambiente, consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, qualquer outro interesse difuso ou coletivo, infração da ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social. Notem que é bem abrangente os bens que podem ser protegidos através da ação civil pública. O parágrafo único, para mim, foi um equívoco do legislador, naturalmente por influência do Estado. Eu falei na aula anterior que houve uma ação civil pública para corrigir
o FGTS, que não estava sendo devidamente corrigido. Então, vocês imaginem quantas dezenas de milhões de pessoas têm o FGTS. Pensem se cada uma tivesse que entrar com uma ação para corrigir. O judiciário ficaria completamente inviável, abarrotado de serviço, não é? E foi através de uma ação que o judiciário determinou a correção de todas as contas de FGTS, através de uma só ação. Então, bastaria a pessoa, daí cada um, né, executar aquilo que lhe foi definido, aquilo que foi reconhecido como de seu direito. Bem, mas daí, quando esse é um problema sério, quando o judiciário começa a funcionar e mexe nos interesses da União, principalmente, ou dos estados, aí a União, estados, né, municípios, resolvem cercear o funcionamento do Poder Judiciário. Ou seja, o Poder Judiciário não pode funcionar contra a União, não pode funcionar contra os estados, não pode funcionar contra os municípios. Veio esse parágrafo único através de uma medida provisória e depois se transformou em lei, dizendo: não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos. Ou seja, eu não posso entrar com uma ação civil pública falando, por exemplo, do IPTU, que foi aumentado excepcionalmente. Então, eu poderia entrar com uma ação civil pública contra aquela alteração abusiva da base de cálculo, digamos, do IPTU. Não, mas daí iria funcionar muito bem contra o município. Então, eu não posso deixar que entre com uma ação civil pública. Tem que cada um dos contribuintes entrar com a sua respectiva ação. Em outras palavras, não quero que a ação civil pública funcione contra os municípios, contra os estados, contra a União em matéria tributária. Então, a União, Estado e município podem abusar do seu poder de tributar, que aí cada um vai ter que entrar com uma ação. E como muitos nem sabem que está havendo abuso na cobrança de tributos, não entra. Em média, 85% das pessoas não entram para reclamar abusos na questão da tributação. Bem, e aí, se entrasse com uma ação civil pública, todos seriam beneficiados. Quer quisesse entrar ou não, porque iria ser reconhecido o direito de todos. Com a proibição de entrar com a ação civil pública relativamente a tributos, normalmente 85% dos contribuintes não ficam sabendo e nem têm, às vezes, condições de entrar com uma ação para coibir este abuso. Então, esse parágrafo único, para mim, é uma prova de que Estado, União, município não querem que o Poder Judiciário funcione. Não querem que o Poder Judiciário funcione contra eles. Bem, então, não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos
contribuições previdenciárias, fundo de garantia por tempo de serviço, não é? Que já havia sido demonstrado que funcionava muito bem a ação civil pública. Então ela funciona muito bem, então vamos proibir a ação civil pública relativamente àquilo que ela está funcionando bem. Exemplo, o FGTS. Ou outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Então, ação civil pública funcione muito bem, menos em relação à União, Estado e município, relativamente a tributos, contribuições previdenciárias e FGTS. Um horror isso. Mas afinal, virou lei. Não, virou lei. O artigo 2º vai falar que as ações serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano. E a propositura de uma ação, ela torna o juízo prevento, ou seja, tornar o juízo prevento. Outras ações de igual natureza deverão ser encaminhadas para aquele juízo onde primeiramente foi proposta a ação civil pública. Nós tivemos esse caso quando da venda das ações da Vale do Rio Doce. Teve uma ação no Amapá, parece, para impedir a venda. Teve outra ação em Rondônia, teve outra ação no Mato Grosso, teve outra ação, e todas elas para impedir a venda da Vale do Rio Doce. E aí poderia existirem decisões contraditórias, uma decisão proibindo a venda, outra decisão autorizando a venda, e daí não se saberia qual decisão teria que ser cumprida. Então, por isso, a prevenção. Uma vez proposta uma ação civil pública num determinado local, digamos em Curitiba, outra ação civil pública idêntica, com o mesmo objetivo, proposta em São Paulo, outra proposta no Rio, outra proposta em Belo Horizonte, todas essas deverão ser encaminhadas ao juiz de Curitiba, que irá julgar todas, porque ele é o chamado juiz prevento. Poderá ser proposta também uma ação cautelar. A ação cautelar é para evitar que ocorra o dano. Existe a ação reparatória, que é para reparar o dano, mas existe a ação cautelar, que é para evitar que ocorra o dano. É o que vai nos dizer o artigo 4º. Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público, social, ao meio ambiente, ao consumidor, etc. Não é? A honra e a dignidade dos grupos raciais, etc. Bem, outra questão interessante é que a ação, ela não visa apenas a condenação em dinheiro, mas ela também pode visar o cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer. Não, eu não quero, não é o caso de reparação em dinheiro, mas a finalidade é obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, a obrigação pode ser de pagar, né, dano patrimonial, dano moral,
mas também a condenação pode dizer respeito à obrigação de fazer ou à obrigação de não fazer alguma coisa. Obrigação de não derrubar determinado prédio histórico, não é? De não derrubar determinadas árvores ou uma determinada floresta. Então, são obrigações para não fazer, não é apenas para reparação de dano no sentido de pagar algum valor, não é? É para também resguardar uma obrigação de fazer ou deixar de fazer. Nós estudamos lá na ação popular que o legitimado é o cidadão. E só o cidadão, não é? O Ministério pode participar como autor da ação só quando o cidadão que propôs a ação abandoná-la, não é? Ou desistir da ação. Mas não pode propor a ação popular. Diferentemente, na ação civil pública, o cidadão não pode propor ação civil pública. Pode propor ação popular, mas ação civil pública, não. O artigo 5º ele vai dizer dos legitimados para propor a ação principal, assim como a ação cautelar, ação principal e ação cautelar. Tá muito ruim aqui para vocês olharem, né? Porque tem muita claridade nas minhas costas lá na janela, mas não fala. Então, o artigo 5º ele vai dizer quais são os legitimados para propor tanto a ação principal como a ação cautelar de responsabilidade civil. E começa mencionando o Ministério Público. Realmente o Ministério Público é aquele que mais propõe a ação, esta ação civil. Mas não é só o Ministério Público que tem essa legitimidade. A Defensoria Pública também tem essa legitimidade. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios também têm essa legitimidade, apesar que nunca vi União, Estado, município propor esta ação civil pública. Mas tudo bem, é legitimado também a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Tem legitimidade ainda as autarquias, as empresas públicas, as fundações ou sociedades de economia mista. Todos eles têm legitimidade. E também as associações. As pessoas montam essas associações, essas ONGs, né? Mas a associação tem que, concomitantemente, estar constituída há pelo menos 1 ano, nos termos da lei civil, e incluir entre suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Ou seja, tem que ser uma ONG, né? uma organização, uma associação que esteja constituída há mais de 1 ano e que, lá nos seus estatutos, tenha como finalidade a proteção
de um desses bens a que se refere o artigo 5º, inciso 5º, a linha B, né? Ou proteção do patrimônio público, social, ao meio ambiente, ao consumidor, etc. O Ministério Público, ele pode propor ação, mas se ele não propuser ação, ele também terá que funcionar no processo como fiscal da lei ou custos legis. Então, na ação civil pública, o Ministério Público pode ser parte como autor, mas se não for parte, ele funcionará de qualquer maneira, mas daí não na condição de autor, mas na condição de fiscal da lei. Essa participação, então, é obrigatória. Essa participação do Ministério Público como fiscal da lei, nós chamamos de participação custos legis. Então, o Ministério Público pode ser autor ou fiscal da lei, mas sempre ele participará da ação civil pública, não é? Também há a previsão de que, em caso de desistência ou abandono da ação por parte da associação, a associação entra com a ação e acaba abandonando, acaba desistindo. Daí o Ministério Público ou outro dos legitimados da Defensoria Pública, autarquia, etc., assumirá a titularidade ativa. Então, a associação entrou com a ação, desistiu, abandonou a causa, aí o Ministério Público ou outro legitimado, por exemplo, ou a Defensoria, ela pode entrar no processo e assumir a titularidade. Bem, voltando às associações que nós dissemos que tem que, para ter legitimidade para a ação civil pública, ela deve estar constituída há pelo menos um ano, existe a possibilidade do juiz dispensar esse lapso temporal de um ano, desde que haja uma demonstração de manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou pela característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Então, é sempre obrigatória a observância da constituição da associação há pelo menos um ano para que ela possa entrar com a ação civil pública. A regra geral é essa. Todavia, quando o juiz entender que há um manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido, pode ser dispensado essa questão aí do prazo de um ano, não é? Digamos, vai proteger uma determinada árvore de pau-brasil, que é uma maravilha, ou mesmo uma araucária com 300 anos que está para ser derrubada para abrir uma rua, por exemplo, e nenhum outro dos legitimados demonstrou interesse de entrar com uma ação cautelar para evitar aquele dano. Daí uma associação se organiza, coloca nos seus estatutos a finalidade dessa proteção ambiental, mas ainda não foi constituída há um ano.
foi constituída só há 6 meses. Mas ela requer mesmo assim, e o juiz pode dispensar esse requisito de 1 ano, dada a relevância do bem e a urgência, não é, desse bem a ser protegido. Muito bem. Há também o que se chama de litisconsórcio. Litisconsórcio é quando 2 ou mais ações, vocês vão estudar em processo civil, 2 ou mais ações entram, têm um interesse comum e entram com uma ação. Então, 4, 5 autores. Por exemplo, digamos que houvesse aí uma ação para discutir o valor das mensalidades aí da faculdade. Cada um aluno poderia entrar com uma ação, mas como o interesse é mútuo, poderiam 5 alunos, 10 alunos, 20 alunos se reunirem numa mesma ação para que não entre cada um com uma ação, 20 se reúnem e os 20 entram apenas com uma ação. Por uma questão aí de economia, né, processual. Então vocês vão estudar, existe litisconsórcio ativo, existe litisconsórcio passivo, e aqui também é possível o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal, dos estados, na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Há o caso aqui do vazamento da Petrobras, no Rio Iguaçu, em que entraram com uma ação tanto o Ministério Público Federal e o estadual também resolveu querer participar, e daí os 2 ministérios públicos atuam como litisconsortes dentro desta ação. Tanto um como o outro figura como autor desta ação de reparação de danos relativamente ao vazamento ali da Petrobras dentro do Rio Iguaçu. Então, litisconsórcio é quando 2 ou mais pessoas participam como autor. Aqui nesse caso como autor, mas vocês vão estudar depois que também existe o litisconsórcio passivo, em que a ação pode ser proposta contra 2, 3 ou 4, 5 réus. Esse litisconsórcio passivo a gente pode citar aquela ação popular, que a ação popular pode ser interposta contra o Estado, né, a União, sei lá, o ente público, pode ser proposta também contra a pessoa do administrador pessoalmente, pode ser proposta contra aquelas pessoas particulares que se beneficiaram, digamos, de um superfaturamento de uma determinada obra. E ali, então, o litisconsórcio é passivo. Aqui nós estamos falando apenas do litisconsórcio ativo entre o Ministério Público, não é? E também pode haver igualmente litisconsórcio passivo na ação civil pública, sim, mas é que este artigo ele especifica apenas os membros do Ministério Público da União e dos Estados. Então, podem propor ação em conjunto, Ministério Público da União, Ministério Público do Estado, Ministério Público do Distrito Federal também, não é? Há uma possibilidade de se evitar
a propositura da ação civil pública. Quando os interessados, as pessoas envolvidas, elas fazem um compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais. Eu era juiz lá em Pato Branco e tinha lá o lixão, onde era misturado lixo hospitalar, lixo doméstico, e entraram com ação civil pública para que a prefeitura não mais utilizasse o mesmo lixão lá, para lixo doméstico e lixo hospitalar, fizesse separadamente. Só que o custo para implantar o lixo hospitalar era muito alto, era inviável naquele momento para a prefeitura. Então, também não adianta condenar uma pessoa a fazer o que ela não pode fazer, não tem condições de fazer, mas ela deve fazer. Então, para isso é previsto esse TAC, que é termo de ajustamento de conduta, em que a pessoa se compromete dentro de um determinado programa, projeto, e realizando aquilo que precisa ser realizado. No caso, então, era um ajustamento de conduta para que o município fosse se preparando, periodicamente, dentro de um organograma para a construção daquele depósito de lixo hospitalar separado do lixo doméstico. Por isso, então, a ação não precisou ser proposta, porque houve esse compromisso de proteção aí ao meio ambiente. Esse era o tema. E esse termo de compromisso, ou a chamada TAC, ela tem força de título executivo extrajudicial. Não tem força de título executivo judicial, porque não houve uma condenação ainda, mas ela tem eficácia de título executivo extrajudicial, ou seja, se não houver o cumprimento, nem precisa entrar com a ação civil pública, basta requerer a execução daquele termo de ajuste, ou a chamada TAC. O artigo 6º, ele é muito interessante também, porque ele fala que qualquer pessoa poderá, aí é uma faculdade, e o servidor público deverá, daí uma obrigação, o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção. Então, qualquer pessoa do povo, vendo que está correndo risco qualquer um desses bens, meio ambiente, patrimônio, consumidor, afinal, qualquer um daqueles bens que podem ser protegidos pela ação civil pública, qualquer pessoa não poderá propor a ação, mas qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa, ir lá no Ministério Público, dando as suas informações que ele conhece a respeito daquele fato, indicando alguns elementos aí de sua convicção. Então, qualquer pessoa poderá, é uma faculdade, apesar que, pelo exercício da cidadania, também deveria ser uma obrigação, mas qualquer pessoa tem a faculdade
de ir denunciar ao Ministério Público qualquer dessas situações. Agora, o servidor público, não tem a faculdade. O servidor público é obrigatório, tem a obrigação de ir ao Ministério Público e informar esses fatos que sejam do seu conhecimento, para que o Ministério Público proponha a respectiva ação civil. O artigo 8º, parágrafo 1º, vai falar de um tema muito interessante também, que é o chamado inquérito civil. Vocês já estudaram direito penal e sabem o que é um inquérito. Inquérito é um procedimento para se fazer uma investigação. Inquérito penal, investigar a ocorrência da autoria, não é? De um determinado crime. Já o inquérito civil é para investigar a ocorrência de um determinado dano a esses bens que nós já falamos, enumeramos, que são objeto de proteção da ação civil pública. Então, muitas vezes eu não sei se há o dano ou não. Quando eu fui juiz em Londrina, havia uma desconfiança que houve dano ao patrimônio público lá numa determinada indenização, que estava sendo pago uma indenização maior do que a devida. Então, seria um dano ao patrimônio público, não é? Pagar numa desapropriação, pagar por um imóvel mais do que ele valia, né? Mas não se sabia se era mais ou não. Quanto que realmente valia aquele imóvel que foi desapropriado. Então havia uma dúvida sobre isso, não é? E o Ministério Público, ao invés de propor imediatamente ação civil pública contra as pessoas envolvidas naquela, entre aspas, negociata, abriu um inquérito civil público para verificar efetivamente qual era o valor daquele imóvel. E foi nessa investigação que ficou constatado que não havia mesmo nenhuma, aspas, maracutaia. Então, ele ia entrar com ação civil pública e a ação civil pública seria julgada improcedente. Então, é importante ser feito esse prévio inquérito, para investigar se há mesmo o dano. Isso quando há dúvida se houve o dano. Se não tiver dúvida, pode, logicamente, entrar com a ação civil pública de imediato, não é? Então, o artigo 8º, parágrafo 1º, vai dizer: o Ministério Público poderá quando ele achar necessário, né, instaurar sob sua presidência inquérito civil ou requisitar de qualquer organismo público ou particular certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias. Muito bem. Mas hoje, para não cansá-los, nós vamos parar aqui no inquérito civil público. Vamos, então, só apenas recordar os bens que podem ser protegidos pela ação civil pública: meio ambiente, consumidor,
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, qualquer outro interesse difuso ou coletivo, difuso, pessoas indetermináveis, coletivo, pessoas determináveis, infração da ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade dos grupos raciais, étnicos ou religiosos, ao patrimônio público e social. Recordar do absurdo, que é o parágrafo único do artigo 1º, que vai proibir a ação civil pública em relação aos tributos, em relação às contribuições previdenciárias, em relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e outros fundos. Por quê? Porque a ação civil pública já funcionou muito bem contra o Estado. Então, como o Poder Judiciário funcionou bem, nós temos que impedir que o Poder Judiciário continue sendo um poder eficiente, não é? Que julgue as ações dentro de determinado prazo. O Estado, a União, elas têm o propósito de congestionar o Judiciário para que ele não julgue de uma maneira efetiva, não é? Eficaz contra União, Estado e município. Já falei que, em relação a tributos, 85% dos contribuintes não se insurgem contra abusos na cobrança de tributos. E aí, como não pode entrar com ação civil pública, em média apenas 15% irá reclamar individualmente, o Estado lucra 85% daquela tributação indevida, né? Bem, esse é um problema muito sério, A ação tem que ser proposta no local onde houve o dano, mas quando várias ações são propostas idênticas, não é? Em vários locais, todas aquelas ações deverão ser encaminhadas para o juízo aonde foi proposta a primeira ação civil pública, para evitar, e esse juízo é chamado prevento, né? Para evitar que hajam decisões contraditórias, não é? Uma dizendo que sim, outra dizendo que não. Pode entrar também com ação cautelar, não só a ação principal, pode entrar com ação cautelar para evitar o dano. E a decisão na ação civil pública, ela pode ser uma condenação de pagar para a reparação do dano patrimonial ou do dano moral, mas também uma obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, ela tem natureza condenatória, quando é para pagar, e natureza mandamental, quando a condenação é para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Isso é muito importante, não é? Então, a carga de eficácia da ação civil pública, ela pode ser condenatória, condenar para pagar, ou pode ser mandamental, onde o juiz não condena, o juiz ordena, que é para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Vimos a legitimidade, Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados, Distrito Federal e municípios, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista, e as associações, que estejam constituídas há pelo menos um ano e inclua
dentro das suas finalidades, a proteção desses bens, não é? Protegidos pela ação civil pública. Esse requisito temporal de constituição de pelo menos 1 ano, ele poderá ser dispensado quando haja manifesto interesse social, não é? Evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. O Ministério Público se não for autor da ação, se for outro autor da ação, por exemplo, a Defensoria Pública, aí o Ministério Público não atua como autor, mas atua como fiscal da lei, custos legis. E pode haver litisconsórcio, ou seja, várias pessoas atuando aí na parte ativa. O litisconsórcio pode ser entre os membros do Ministério Público, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, mas também é facultado que o Ministério Público propôs ação, mas as associações venham atuar também como litisconsórcio. O Ministério Público propõe ação e uma autarquia venha atuar também como litisconsórcio, não é? Em caso de desistência infundada, não desistência fundada, mas desistência infundada, ou abandono da ação, na hipótese da ação ter sido proposta pela associação, o Ministério Público ou qualquer outro legitimado poderá assumir a titularidade ativa. Vimos também ataque, que é o termo de ajustamento de conduta para evitar a propositura da ação civil pública. Vimos que nós temos a faculdade, no exercício da nossa cidadania, de provocar o Ministério Público quando soubermos de algum risco ou de algum dano a esses bens já enumerados. Nós, como cidadãos, temos a faculdade, mas o servidor público tem a obrigação de provocar a iniciativa do Ministério Público. Algumas vezes, nós, como juízes, num processo qualquer, dentro desse processo, muitas vezes nós tomamos conhecimento de algum fato que poderia ser objeto da ação civil pública. Então, o juiz julga um caso qualquer, pode ser até um caso simples de acidente de trânsito, mas ali viu, no meio das provas que foram produzidas, que está havendo aí um desrespeito a qualquer um daqueles bens enumerados lá no artigo 1º. Então, o juiz julga o caso normal, mas extrai cópias do processo daquelas partes em que está uma notícia de que qualquer um daqueles bens protegidos pela ação civil pública possa estar correndo algum risco. Então, o juiz ele extrai peças daquele processo e as encaminha ao Ministério Público para a propositura da respectiva ação civil pública. Não tem nada a ver com aquele processo que ele julgou, ele vai julgar aquele processo. Mas no meio do processo ele viu alguma notícia que poderia ser objeto de uma ação civil pública. Então ele não vai julgar a ação civil pública ali naquele processo, ele vai extrair peça dos autos e mandar para o Ministério Público examinar se é caso ou não de propositura de ação civil pública. E o juiz vai julgar só aquele processo que
está submetido, não é, a sua apreciação. Tanto o juiz como os desembargadores, aí dentro do processo, tiverem conhecimento de algum fato que justifique uma ação civil pública, remeterão peças ao Ministério Público, não é? E aí, como nós falamos, o Ministério Público, ele pode, quando houver dúvida se algum daqueles bens está sendo objeto de lesão ou não, ele pode abrir o chamado inquérito civil público, que é o nosso tema da próxima aula. Bem, muito obrigado, então.